Olá, bom dia, Victores Esportivos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2025, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre um vídeo que anda circulando vários perfis do Instagram, assim como grupos de WhatsApp, daqueles que se reconhecem como preservador da ave da raça Mura. Pessoal, esse vídeo ele data de 29 de novembro de 2025, especificamente uma operação policial que aconteceu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E o que é que eu observo? Um vídeo que deveria ser motivo para debate dentro da comunidade dos galistas passa despercebido por aqueles que têm uma maior capacidade intelectual e que poderia, de alguma forma, apresentar caminhos para trazer mais proteção jurídica e segurança para os criadores em eventuais sinistros dessa natureza. E o que a gente observa é que o que existe quando esses vídeos são transmitidos é uma sensação de espanto, de medo. A gente não observa uma conduta do criador de forma inteligente. Mais decepcionante ainda quando a gente vai fazer um estudo sobre as defesas. Aí a gente observa o quanto o jurídico que se coloca na condição de assegurar o direito dos criadores são omissos. Se desconhece a legislação, passe para um outro, não assuma a defesa de alguém sem estar de fato comprometido com o bem mais precioso daquela pessoa, que é a sua liberdade. Uma liberdade comprometida afeta também a sua vida, que é o bem primeiro, né? Então vejamos, nessa operação policial, vários agentes, né, dos órgãos de fiscalização e controle ali, com certeza tem a presença de um delegado, dá para observar que são polícias de companhias diferentes. Então deve ter a polícia ali de bairro, um batalhão de serviço ostensivo, mas a gente observa também, através do uniforme, que é característico das companhias ou pelotões de polícia ambiental. E o que é que a gente observa? A gente observa, pessoal, e tira como um exemplo desse fato lamentável a importância de uma entidade de classe para falar em defesa do criador. Aquelas pessoas não têm conhecimento e passa a fazer uma defesa de forma isolada, que às vezes tem um custo oneroso. Quando você tem uma associação, essa associação ela tem um jurídico e ela vai atender apenas pelo valor da mensalidade a sua questão com a justiça. E o que é que a gente observa naquele curto vídeo? Que existe a possibilidade de fazer uma defesa equilibrada em favor dos criadores. Existiu um flagrante de maus tratos na concepção dos agentes, porque as duas aves estavam combatendo. Cabe uma argumentação baseada na antropologia, baseado na sociologia, na própria história, para que dessa forma o Ministério Público e o magistrado eles passem a ter conhecimento dessas informações que às vezes está restrita a poucos conhecedores da cultura do galismo. É na audiência de instrução e julgamento que você tem a oportunidade de, fazendo a defesa do seu cliente, apresentar o seu ponto de vista, o seu entendimento. Outra coisa importante a se observar: qual foi a destinação daquelas aves? Alguém sabe? Alguém acompanhou? Como aconteceu a condução daquelas aves? Foram conduzidas como preconiza a Lei 13.052? Essa lei, senhores, ela revoga o artigo 25 da Lei 9.605, que é a lei que trata dos crimes ambientais. Essa lei, senhores, ela fundamentou a decisão favorável aos galistas na ADPF 640, quando o ministro Gilmar Mendes, de forma monocrática, decidiu pelo não sacrifício dos animais. Ele fez questão de citar:
o artigo 225 da Constituição, que trata sobre o meio ambiente, com foco no parágrafo 1º, que diz o quê? Que toda e qualquer espécie deve ser preservada para que as presentes e futuras gerações tenham acesso. E o inciso 7º, que é aquele que diz que não é permitido a prática de crueldade ou maus tratos que possa levar a espécie à extinção. Como o pedido da DPF era para o sacrifício dos animais, ele disse que não. E a partir desse momento ficou proibido em todo o território brasileiro o sacrifício dessas aves. Então vocês têm que acompanhar como foi que essas aves foram conduzidas e para onde elas foram conduzidas. Porque a Lei 13.052 de 2014, ela traz no parágrafo 1º e parágrafo 2º. Parágrafo 1º, esses animais sendo apreendidos devem ser destinados para fundações, associações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados de mão de obra especializada, veterinário ou zootecnista. O parágrafo 2º, enquanto a destinação não acontece, o órgão autuante ele é responsável pelo acondicionamento e transporte desses animais sem nenhum tipo de dano físico. E aí, senhores, a gente busca encaixar nesse bojo a portaria do Ministério da Agricultura, a portaria 1998. Como é que esse animal deve ser tratado? Existe uma definição reconhecida por um órgão de governo, foi o Ministério que reconheceu como ele deve ser acondicionado, qual o tipo de alimentação, quem deve cuidar. Essas características e peculiaridades sendo cobradas em uma peça jurídica pelo advogado da entidade e encontrando na condução e no abrigo desses animais desalinho com o nosso ordenamento jurídico, tudo isso é favorável à defesa do criador. Agora, se você aceita o que a autoridade policial vai determinar e que na maioria das vezes eu observo, a maioria dos criadores assinam o boletim de ocorrência sem ler. Vocês precisam ler e só assina se ali estiver escrito o que de fato aconteceu. Se você discorda, não é obrigado a assinar. Em audiência você vai explicar por que não assinou. Se tem dúvida, é alguém que não tem estudo, é alguém com pouco conhecimento, não assine. Olha, eu me recuso a assinar. É um direito seu. Por quê? Porque muitas vezes você vai assinar reconhecendo culpa sem ter culpa. Então, pessoal, cabe uma análise mais profunda e repito que já está se tornando comum nas minhas falas. É necessário a criação de um comitê para deliberar ações institucionalizadas em defesa do galismo. Toda e qualquer postura inteligente, ela consegue manter o galismo protegido a longo prazo. Tudo que acontece e você não se comporta para combater aquelas ilegalidades porque não chegou no quintal de sua casa, você está fortalecendo o seu inimigo. É importante que a gente tenha esse tipo de consciência. Não é porque o meu vizinho está com sua casa pegando fogo que eu não vou ajudar a apagar, porque depois da dele pode passar para a minha. Então, pessoal, vamos elevar nossa consciência e vamos despertar para essa necessidade de uma luta organizada. O galismo é grande, o galismo é forte, mas o galismo está perdendo para ele mesmo, pela vaidade e pela falta de compromisso dos criadores.